Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Meditemos hoje na solenidade da encarnação do Senhor, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38. Na vida cristã, o mistério de Deus se dá a conhecer em plenitude em dois fatos históricos: a encarnação e a cruz do Senhor. O presépio e o Calvário são a manifestação máxima do amor de Deus para todos nós. Como diz São João no seu Evangelho, Deus amou de tal modo o mundo que lhe entregou o seu Filho único. Nesse período da Quaresma, preparando-nos para celebrar o mistério da cruz do Senhor, do dom da vida do Senhor para a nossa salvação, preparando-nos para celebrar o seu mistério pascal, é justamente nesse período, nesse contexto, que a liturgia nos propõe de fazer memória hoje da encarnação do Senhor nessa solenidade do dia 25 de março. O despojamento do Senhor na cruz começou com a encarnação. Ao tomar a nossa carne em Maria, Deus já começa a sua obra de salvação, que irá consumar no mistério, no sacrifício do dom da vida de Cristo na cruz, no Calvário, na Sexta-feira Santa. Aquilo que começa em Nazaré, na encarnação do Verbo, terminará na tarde de Sexta-feira Santa. Por isso, nada melhor do que lembrar a encarnação do Verbo em Maria, justamente neste tempo de Quaresma, em que nos preparamos para celebrar o mistério da cruz do Senhor. A solenidade de hoje nos lembra que Deus entrou na história do homem. Sim, na revelação que Deus faz de si para nós, em Jesus, nós sabemos que Deus veio caminhar ao nosso lado. Ele, Deus grandioso, se colocou na nossa estrada, pisou no chão da nossa humanidade, comungou da nossa vida ao encarnar-se, misturou-se com a fraqueza da nossa condição humana e, principalmente, assumiu a culpa dos nossos pecados, para depois apresentar tudo isso em seu corpo no sacrifício da cruz. Deus se fez homem e esta é a grande maravilha da vida cristã. Deus escolhe a nossa humanidade para se revelar e vir até nós. E pela encarnação, Deus faz da nossa humanidade, presente no seu Filho, o caminho por excelência de ir até Ele. Quanto mais nós nos tornamos semelhantes a Cristo, ao homem Jesus, pela graça, mais nós nos tornamos filhos amados do Pai. O caminho para irmos até Deus, o caminho para nos assemelharmos cada vez mais a Deus, é nos tornar semelhantes ao Filho de Deus encarnado. O meio pelo qual Deus entrou na história da humanidade foi a fé de Maria. Graças ao sim da Santíssima Virgem, dito na fé, Deus pôde entrar na história da vida humana. É tão belo e tão grandioso pensar que Deus quis depender da fé da Virgem Santíssima. Ele quis depender do sim livre e amoroso desta mulher para poder entrar na criação que Ele próprio havia criado. O Senhor dirige-se humilde diante de Maria, através do anjo, e pede a ela que creia em sua obra, que faça confiança nele e, sobretudo, que permita que ele utilize o seu corpo, a sua história,
a sua vida para poder realizar a maior obra do Senhor, que é a obra da nossa salvação. Mas assim também acontece com cada um de nós. Deus vem humilde a cada um de nós e Ele pede licença para entrar em nossa vida, para entrar em nossa história e participar dela. O Senhor pede a nossa fé. Ele vem como que esmolar nossa confiança nele e Ele pede para que nós o deixemos utilizar-se, servir-se de nossa vida, do nosso corpo, da nossa história, para que Ele possa realizar no mundo o seu plano de amor através do mistério de seu Filho Jesus. A encarnação do Verbo, de certa maneira, se repete cada vez que alguém, como Maria, diz ao Senhor: eis aqui o teu servo, a tua serva. Como dizia Santo Ambrósio, Maria, antes de conceber no seu corpo, concebeu o Cristo no seu coração pela sua fé. Por isso que cada um de nós que confiamos na ação de Deus e deixamos que Ele entre livremente em nossas vidas, cada um de nós, agindo assim, pode permitir que o Verbo se torne carne na carne da nossa vida e de nossa história. Cristo continua a agir na história através da vida de cada um que crê e se entrega com confiança a Ele. Dessa maneira, a Igreja, os membros de Cristo, nada mais são do que um prolongamento do mistério da encarnação na história da humanidade. Peçamos à Virgem Maria que nos ensine a dizer o nosso sim de fé, cada dia de nossa vida, acolhendo com amor a realidade da nossa história, tal como ela se apresenta para nós, hoje, com suas alegrias, com seus desafios, com suas dores e tristezas, porque o Senhor está presente em tudo o que acontece em nossa vida. Nada é ignorado aos olhos do Senhor de tudo aquilo que nós vivemos. Ele está sempre presente em todas as ocasiões, pedindo o nosso sim de fé e a nossa confiança nele. Entreguemo-nos com confiança, portanto, ao Senhor. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude a sermos instrumentos, servos nas mãos do Senhor, assim como ela que disse o seu sim: eis aqui a serva do Senhor. E assim o mistério da encarnação aconteceu e o mistério da salvação do homem também pôde acontecer graças ao sim da Santíssima Virgem Maria. E o nosso sim cotidiano participa desse sim de Maria, que nada mais é do que um eco, uma ressonância do sim do próprio Cristo, que cumpre a vontade do Pai, encarna-se para a nossa salvação, morre para a nossa redenção e ressuscita para a nossa justificação. Queridos irmãos e irmãs, viver é Cristo. Que todos tenhamos uma bela solenidade da encarnação do Senhor e que as bênçãos de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.